Olá, pessoal aí do Cursinho JB. Mais uma vez nós estamos aqui de volta. Aqui com vocês a professora Rosilene, de língua portuguesa. Dizer primeiramente, né, que é sempre um prazer estar aqui, conjuntamente com essa turma do ano de 2021. Beleza? Pois é, hoje nós teremos a nossa aula 12 e nela nós faremos referência ainda a um assunto ligado exatamente à questão da Convenção da Escrita. Nós terminamos no que se refere aos conteúdos gramaticais da competência 1. Nós começamos aí com alguns aspectos gramaticais. Na última aula, trabalhamos algumas questões que faziam referência ao estudo ortográfico, ou seja, a escrita correta e devidamente conforme prescreve a gramática normativa. Este assunto de hoje, palavras parônimas e homônimas, por que ele é importante? Porque existem N palavras dentro da língua portuguesa que elas podem ter algo parecido e elas podem apresentar este algo, como eu estou fazendo referência, no processo de igualdade. Nós vamos já adentrar a esse aspecto. O estudo das palavras parônimas e homônimas, professora Rosilene, é importante, é imprescindível para nossa compreensão ainda, fazendo referência aos desvios gramaticais, que é o que o corretor vai levar em conta na minha redação? Sim. As palavras parônimas e homônimas, elas fazem referência ao estudo da semântica dentro da língua portuguesa. Então, a gramática normativa, ela tem suas subdivisões, e dentro delas tem o estudo da semântica, que é o estudo que faz referência ao sentido em que as palavras exercem dentro de um contexto. Então, para que eu não faça uso indevido desta palavra, eu preciso observar alguns parâmetros. Então, vamos identificar esses parâmetros. Existem palavras chamadas dentro da língua portuguesa de palavras parônimas. Por quê, professora? Porque existem palavras que na escrita e na pronúncia elas são parecidas. Então, o que é parônimo, a paronímia não é igualdade. O que é parecido não é igual. Eu posso ser parecida com meu pai, e eu sou, mas eu não sou igual a ele. Agora, quando eu trabalho o aspecto das homonímias ou das palavras homônimas, aí sim, a escrita pode ser igual ou a pronúncia pode ser igual, mas o sentido sempre vai ser diferente. Nas parônimas também, sempre sentido diferente. Então, ainda existe, dentro do estudo da semântica, existe, na realidade, também as palavras chamadas sinonímias, antonímias, polissêmicas, e essas que nós estamos estudando hoje, que são as parônimas e as palavras homônimas, ok? Então, vamos lá. Eu havia mencionado que a semântica é um dos aspectos da gramática normativa que faz menção ao estudo do sentido das palavras dentro de uma língua. Na língua portuguesa, o significado das palavras vão levar em conta alguns aspectos. Sinonímia, vamos já entender o que seria isso, a antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Professora, é importante que eu saiba disso, não é? Professora, em que momento eu posso fazer uso? Olha, minha gente, tem alguns aspectos aqui dentro da semântica, algumas palavras que nós vamos entender agora, que elas vão servir como elemento coesivo dentro da redação de vocês. E quando eu falo de palavras sinonímias, as palavras sinonímias são aquelas que têm, digamos assim, o sentido semelhante pode ser igual, para exatamente evitar que haja repetições de palavras dentro do texto de vocês. Porque a repetição de uma determinada palavra ou as repetições de determinadas outras palavras empobrecem o texto. Então, para evitar essa
essa repetição somente de uma determinada palavra, porque eu não sei uma outra palavra sinônima, e isso termina acarretando esse empobrecimento em consequência de repetições de palavras. E isso o corretor observa. Vamos dar um exemplo mais prático. Uma temática do Enem é direcionada basicamente para uma temática social, e essa temática social ela é contextualizada no Brasil, é tanto que todas as temáticas, vocês irão observar que ao final dela tem o contexto brasileiro. Então, vamos pensar o seguinte, a palavra Brasil, ela basicamente é posta dentro do texto. Mas eu não posso, professora, o que eu posso, então, fazer se eu quero colocar no Brasil, no contexto, e aí eu quero colocar Brasil, 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 Brasil. Professora, não existem outras palavras que possuem o mesmo sentido de Brasil? Sim, eu posso usar Brasil, eu posso usar nação, eu posso usar país, eu posso usar República Federativa do Brasil. Eu costumo dar esse exemplo em todas as minhas aulas, quando eu falo no estudo da semântica, basicamente nas palavras sinonímias. Por quê? Porque eu direciono logo para a produção de texto. Como vocês basicamente usam muito a questão de qualquer argumento dentro do contexto brasileiro, e vocês não querem repetir o termo Brasil, mas vocês podem colocar brasileiro e assim por diante, como eu mencionei, existem inúmeras palavras que podem estar tendo o mesmo sentido de Brasil e, portanto, você pode fazer uso dessas palavras. E essas palavras, elas estão dentro do campo semântico chamado de sinonímias. Então, é interessante, sim, que nós saibamos e estejamos inteirados do estudo da semântica. Eu trouxe, basicamente, assim, mais detalhado, o que são palavras parônimas e homônimas. Mas nós vamos ver um pouquinho do que sejam as palavras sinonímias, por exemplo. São palavras que basicamente vão apresentar significados iguais ou semelhantes. Todas as palavras chamadas de sinônimas é porque elas possuem significados iguais ou semelhantes. Se eu disser que uma coisa é cômica, eu posso dizer que ela é engraçada. É a mesma coisa. Se eu quiser dizer que algo é distante, é a mesma coisa de eu dizer que algo é afastado ou remoto. Por exemplo, nós estamos tendo aulas remotas, aulas à distância. Entenderam o contexto? Beleza? Então, a sinonímia, é interessante vocês buscarem esse léxico de sinonímias para que vocês não usem de vãs repetições que empobrecerão o texto de vocês. Então, entendam que na língua portuguesa, quando você pega no dicionário uma determinada palavra, ela vai ter vários significados. Inclusive, no léxico vai dizendo, é o significado, o primeiro significado, 2, 3. Então, as sinonímias são aquelas palavras que possuem significados e sentidos iguais ou semelhantes. Beleza? As antonímias é exatamente o contrário. A palavra antonímia é aquela que vai estabelecer sentido contrário. Apresentam essas palavras sentidos diferentes, né? Contrários. São as palavras chamadas antônimas. Economizar é o contrário de gastar. O bem é o contrário de mal. O bom é o contrário de ruim. Então, beleza aqui, compreendido? Sinonímia é exatamente o que é igual ou semelhante, que é o significado, né? As antonímias, sentido diferente. Então, o contrário. Mas nós ainda temos as palavras que essas poderão ser usadas como elemento coesivo dentro do texto. Quando nós fazemos referência ao estudo das palavras hiperônimas e hipônimas, que são aquelas palavras, professora, que elas podem, por exemplo, eu posso usar uma palavra no lugar de outra e elas podem existir entre elas uma relação de sentido, é verdade. Vamos lá. Professor, o que seria uma palavra hiperonímia e uma palavra hiponímia? Vamos pensar primeiramente por esse prefixo. Hiper, né? Hiper. Nós vamos trabalhar no sentido de geral, grandioso, é o que está acima.
Hiper, nós vamos pensar que é algo bem geral, e o hipo é algo bem individual. Então, a hiperonímia é uma palavra de sentido generalizado e a hiponímia é uma palavra de sentido mais específico. Então, vejamos, o que é de sentido generalizado é o contrário do sentido particularizado. Uma coisa é generalizada para todo mundo, uma coisa individualizada e particularizada é para uma única pessoa. Então, todos é o contrário de um. Então, aqui nós podemos estar também usando na redação, quando porventura eu não quero repetir a palavra. Eu já disse que vocês podem usar as sinonímias, mas também podem usar as hiperonímias e as hiponímias. Como assim, professora? Vamos lá. Compreendam comigo. A palavra cachorro e a palavra animal. Qual das duas tem sentido generalizado? A palavra animal. Qual palavra tem sentido particular, individual? Só existe de animal cachorro? Não. Existe o cavalo, existe a galinha, existe o porco, existe o cachorro. Então, quando eu cito vários animais aqui, então eu individualizo. E a palavra animal, ela vai estar se sobrepondo. Ela se sobrepõe a tudo que eu citei. Galinha, porco, tá vendo? Ó, cachorro, tá? Então, todas essas palavras que eu denominei aqui são palavras individualizadas e específicas. E a palavra animal, ela domina, ela tem um sentido generalizado. Então, a esse fenômeno, por exemplo, da palavra cachorro, a palavra cachorro é uma palavra hiponímia. Por quê? Porque, inversamente, animal é a palavra generalizada e, portanto, comporta todos os animais. Então, eu posso dizer cachorro, lobo, carneiro, etc. Então, animal é o sentido geral, portanto, nós chamamos de palavra hiperonímia. E cachorro, nós vamos deduzir que é uma espéciezinha, vamos aí, espécie de animal. Não só existe cachorro no mundo, existem vários tipos de animais. Então, nós vamos deduzir que a hiponímia, ela individualiza, ela particulariza, e a hiperonímia, ela generaliza. Isso é importante? É. Digamos que você esteja falando sobre um determinado animal, sobre uma determinada situação, dentro de um contexto temático sobre o meio ambiente. E aí você não vai usar, digamos que você precise fazer, você citou alguns animais e você precisa do hiperônimo. O hiperônimo são os animais que comportam, não é a fauna brasileira, que precisa ser preservada. Tá vendo? Então, são situações que a gente precisa estar observando. Concluindo, nós podemos pensar o seguinte: hiperônimo é a palavra que apresenta um significado mais abrangente do que o hipônimo, que é o vocabulário que de sentido mais específico. É o que acontece com as palavras doença e gripe. Vamos fazer a relação rapidinho de novo. Doença, eu vou colocar doença aqui nas minhas especificações? Não. Eu vou colocar doença se sobrepondo, porque agora eu posso citar, não é isso? Eu posso citar dengue, eu posso citar gripe, eu posso citar malária, eu posso citar câncer, eu posso citar AIDS. Eu enumerei cinco doenças. Então, doenças se sobrepõem, portanto, a palavra tem sentido hiperônimo. O que eu citei tem sentido hipônimo, porque particulariza, porque individualiza. Portanto, nós temos doença, é o hiperônimo de gripe, porque em seu significado contém o significado, né, de gripe. E mais uma série de outras palavras que estão dentro do contexto de doenças. Se, por exemplo,
foi falado na temática do ano passado, o Enem do ano passado, mas que foi realizado neste ano, sobre as doenças, sobre o estigma das doenças mentais. Então, porventura, você deva ter citado algumas outras doenças para fazer um processo analógico com o contexto da temática, que era a estigmatização das pessoas que têm problemas mentais. Então, tudo isso, estão percebendo a importância desse estudo gramatical, estão vendo como a sua importância e o nosso conhecimento é necessário? Então, beleza. Então, a relação existente entre hiperônimo e hipônimo é fundamental para a coesão textual. E aí eu trouxe um exemplo. Grupos de refugiados chegam diariamente do sertão castigado pela seca. São pessoas famintas, maltrapilhas, destruídas. Digamos que vocês construíram esse parágrafo aqui na redação de vocês. Só que aí tem um detalhe. Vocês usaram refugiados, mas vocês não queriam mais usar o termo novamente. Grupo de refugiados chegam diariamente do sertão castigado pela seca. Vocês não queriam e não podem usar. Os refugiados são famintos, maltrapilhos e destruídos. Não ficaria legal. Agora, eu usei refugiados. Professor, eu posso usar pessoas? Eu devo usar pessoas. Então, eu fiz uma relação de quê? Aqui é o hiperônimo, porque pessoas tem sentido generalizado, abrange. Aqui é o hiper, e refugiados é o hipo. É o hipo. É um termo específico. Refugiados é uma palavra que faz referência a pessoas. Então, o que é que a gente pode observar? Pessoas é o hiperônimo da palavra refugiados, uma vez que pessoas apresentam um significado mais abrangente, e refugiados, sentido mais de individualizado e particularizado. Eu não coloquei todas as palavras homônimas que a gramática descreve, não. Que ela elenca, não. São algumas situações para nós observarmos aqui. O que são as palavras homônimas? São aquelas que possuem grafia ou pronúncia igual. Então, o diferencial está aqui. Professora Rosilene, o que é esse termo homônimo? Gente, homo quer dizer igual. Paro quer dizer diferente. Eu uso, inclusive, os símbolos matemáticos, fazendo aí um processo de interdisciplinaridade. Homo igual, por isso que nós chamamos de homossexual. É quando há envolvimento com pessoas do mesmo sexo. Lembram disso? Então, aqui é o estudo de prefixos. Pessoas que são, elas não são, por exemplo, como eu mencionei, quando eu digo homo, né? Homo quer dizer igual e hetero também quer dizer diferente. Tá? Então, homossexual, heterossexual. Homossexual do mesmo sexo, heterossexual, sexo diferente. Eu estou revendo isso no sentido de vocês saberem o que é que significa homo. Isso é mais ou menos estudo da etimologia da palavra homo, igual, e paro aqui para dizer nós, diferente. Então, o que é que eu vou observar, minha gente? Seção, seção e seção. O que é que existe de igualdade aqui? O som. Essas três palavras, elas são pronunciadas da mesma forma. Seção, seção, seção. Mas sempre aprendam, todas elas têm sentido diferente. Agora, o que é diferente nela? Então, o som é igual, mas o que é que veio de diferente nela? Veio diferente a escrita. Mas para ser homônima, só precisa ter um aspecto de igualdade, ou então os dois aspectos. Professor, então existem palavras que têm o mesmo som e têm a mesma escrita? Existem, mas elas têm sentido sempre diferente, tá? Homônimas vai ter um aspecto de igualdade. Aí vamos lembrar, o que é esse aspecto? Ele pode estar relacionado ao som, como ele pode estar relacionado à escrita. Nesse sentido aqui é o som, mas seção da primeira forma, como está escrita, quer dizer divisão.
A cessão aqui é o ato de ceder. E a cessão, da forma como está escrita com todos os S's, quer dizer reunião, assembleia. Olha, é interessante este assunto, porque quando eu, de repente, quiser fazer uso dessas determinadas palavras e eu não prestar atenção, não for atento à escrita devida dela, eu posso estar gerando um novo sentido ou um sentido inadequado. Eu estou querendo dizer algo, mas eu usei a palavra indevida. O teu corretor, ele vai interpretar, não é a tua intencionalidade, não. Ele vai interpretar o que, de fato, tu colocaste na escrita. Então, se tu quis dizer que é a seção de recursos humanos, eu não posso usar essa última seção aqui. Porque essa última seção aqui, ela tem outra semântica. Ela quer dizer reunião, ela quer dizer assembleia. Então, é a seção do cinema, é a seção que reúne os professores, é a seção que reúne os vereadores. É diferente. É preciso que nós saibamos essa distinção de sentidos e de escrita. As parônimas, como eu já coloquei, são aquelas que possuem pronúncia, ou seja, o som, e a grafia. Apenas parecido. Gente, o que é parecido não é igual. Entendam isso. Já as homônimas, não, elas têm um processo de igualdade, sim. No caso aqui, essas palavras, elas são iguais, sim, na pronúncia. Olha, comprimento só parece com a pronúncia de cumprimento. E a escrita também é bem parecida. E quando nós não observamos corretamente a escrita, nós podemos usar essas palavras de sentido bem diferenciado. O comprimento aqui com O é extensão, tá? E o cumprimento aqui é a saudação. É você saudar, é você cumprimentar alguém. Esta extensão aqui é o comprimento, é o tamanho. 30 metros a minha casa, né? Então, observem, com e com. Ou seja, são pronúncias parecidas, grafias também parecidas, só parecidas, não tem nada de igualdade. E o sentido é diferente. Vamos a algumas palavras parônimas, ou seja, aquelas que têm algo parecido, mas sempre o sentido. Minha gente, sempre prestem bem atenção. Iminente é muito parecido com eminente, mas iminente quer dizer imediato, e eminente quer dizer alto, superior, ilustre. Eu já vi várias vezes o uso dessa palavra sendo posta, o uso sendo posto indevidamente. Já vi. Inclusive em jornais, e precisamos ter atenção, porque na tua redação o corretor quer a palavra correta. Então, se você quiser dizer iminente, você vai ter que usar o sentido de imediato. Eminente, então, se eu disser a participação eminente do Papa no encontro, então a participação eminente do Papa quer dizer a participação ilustre dele. Mas se eu quiser dizer que o perigo está iminente em relação à Covid-19, em relação ao vírus, o perigo está iminente, é porque está próximo a cada um de nós, caso nós não tomemos as devidas precauções e prevenções. Então, o perigo do vírus está iminente. Infligir e infringir, cuidado, bem parecidas as palavras, tanto na pronúncia como na escrita, mas o sentido é diferente. Vocês em casa, com mais detalhe, no momento aí das questões que eu irei trabalhar posteriormente, preste mais atenção aos exemplos. O que quer dizer infligir? Quer dizer que você aplica. E quando você infringe, é quando você desobedece, é quando você transgride alguma lei, alguma norma. Então, professora, quem inflige a lei é quem aplica uma multa. Por exemplo, o guarda de trânsito, ele inflige, porque ele aplica a lei. Ele faz, aliás, ele aplica, pode ser a multa para se valer a lei. E eu que vou desobedecer, eu vou infringir a lei. Então, palavras bem parecidas, mas sentido também é bem diferente. Cuidado que elas são parecidas, é só uma troca de fonética de infrim para inflir, mas o sentido é diferente. Retificar e ratificar, vocês podem usar muito, e são palavras bem usadas no nosso cotidiano. Minha gente, retificar quer dizer você consertar. Retificar quer dizer corrigir.
Já ratificar quer dizer confirmar. Então, eu posso ratificar as suas palavras quando eu concordo com elas. E eu posso retificar alguma palavra no seu discurso, quando, porventura, eu quero consertar a palavra. Então, retificar, consertar e é confirmar. Tráfego e tráfico, palavras conhecidas. Eu trouxe aqui, mas bem conhecida. Tráfego é trânsito, minha gente. Tráfico é comércio ilegal. Então, não dá para confundir. São palavras assim, bem usadas no nosso cotidiano. O que são as homófonas? Então, veja só. Nós vimos aqui palavras parônimas. Elas têm a escrita, que é parecida, e tem a pronúncia, que é parecida, mas o sentido é totalmente diferente. Agora, as homônimas, elas vão ter, lembram que eu disse lá no início, elas vão ter um aspecto de igualdade. Pode ser a escrita igual, pode ser o som igual. No caso, nós temos as homófonas heterográficas. Lembra do que eu disse? O que significa homo, que é homo, quer dizer igual, e o hetero quer dizer diferente. Então, essas palavras terão, e fono quer dizer som, e gráficas quer dizer escrita. Então, essas palavras, elas terão igualdade no som, tá aqui, ó, são idênticas na pronúncia, mas elas serão diferentes na escrita. Então, eu tenho acento, acento. O que é que elas têm de igual? O som, mas a escrita dessas palavras, é diferente. E sentido sempre diferente, nunca vai ter o mesmo sentido. Então, eu tenho um acento com C, que é o acento sinal gráfico, mas eu tenho acento, minha gente, com 2 S, que é o local que eu tenho para assentar. Então, onde eu sento é o acento com 2 S. O acento com C é o sinal gráfico, que é o acento circunflexo, o acento agudo, né? A crase e assim por diante. O que é a cela? Professora, cela e cela. Às vezes eu não lembro, professora. Pois é, elas são idênticas na pronúncia, mas existem as duas escritas, uma com S e outra com C, e o sentido é diferente. A cela da prisão é com C, e a cela da tua bicicleta é com S. É o apetrecho, é o arreio, a cela do cavalo. Então, a cela é aquele pequeno quarto, aquele cubículo onde as pessoas ficam presas. Olha só outras que comumente nós usamos, concerto e concerto. Tá vendo? Concerto com C é sessão musical, concerto com S é reparar. Então, eu já vi várias placas, conserta-se isso, conserta-se aquilo, e com C. Ali não é um momento de música, de sessão musical. Se é daquela forma, então eu vou entrar e vou assistir algum espetáculo. Não tem. Não tem. Minha gente, consertar é com S. É com S, é de reparar. Serrar, professor, existe, as duas formas existem, com C e com S. Serrar com C pode. Fechar. Serrar com S é cortar. Então, beleza. Existe coser e coser? Ó, o som é o mesmo, mas a grafia é diferente. Existe. O coser com S é costurar. Não é muito usado esse termo, nós costumamos usar costurar. Cozer com Z, cozinhar. Beleza. Existe passo e passo existe. Palavra usada nas obras literárias, passo com C cedilha quer dizer palácio, né? Real. E o passo aqui é a marcha, os passos lentos, ok? Temos censo e censo, usamos sim, professor, usamos comumente isso, principalmente no censo com referência aos dados estatísticos do IBGE, usa-se muito na redação, né? Os percentuais, dados estatísticos, preste atenção, é censo com seus dados de vocês. Os dados estatísticos vocês usarão como argumentos, como referência, como elemento, um elemento produtivo dentro do texto. Então, vai ser esse senso aqui. Mas esse outro senso aqui é o raciocínio, né? É o juízo. Então, o senso, aqui com S, juízo e raciocínio, o senso aqui, dados estatísticos. Caçar e caçar, porventura, podemos usar em algum contexto. No sentido de caçar o mandato de um governante, vocês vão escrever com 2 S. É no sentido de anular. Não é ficar perseguindo o presidente, não. Eles estão tentando caçar o presidente, é no sentido de anular, de revogar o mandato. Olha aí, mandato
e mandado. Estão vendo? Essas duas palavras, elas não são homônimas. Mandato e mandado são palavras parônimas. Mandado judicial é uma ordem, e mandato é período de duração de uma governância, por exemplo, né? Mandato do governador, do presidente, do prefeito. Eu até não acrescentei mais, preste atenção. Caçar, então, está entendido com 2 S's, é anular ou revogar. Então, caçar, perseguir. Basicamente, é isso que nós usamos mais, é caçar com 2 S's, no sentido de anular e de revogar. Então, quando vocês virem, porventura, o mandato do presidente vai ser cassado, se cassado aí com 2 S's. Existe, portanto, taxa com X e taxa com CH? Sim, professora. Taxa vocês podem estar usando também com forma matemática, imposto, quer dizer, e taxa quer dizer prego pequeno, tá? Tem espectador com X, espectador com S. Eu acredito que eu até mencionei isso no estudo ortográfico. Espectador é aquele que vê, que presencia. O espectador com X é aquele que está na expectativa. Mas aqui eles têm realmente as duas palavras o mesmo som, mas sentido sempre diferente. Existe, portanto, também as homógrafas heterofônicas. É aquelas que são iguais na escrita, mas elas são diferentes na pronúncia. Então, eu vou dizer torre, som fechado. Torre é a construção alta e estreita. E aqui é torre, de torrar. Torre, a carne. Aqui eu vou dizer colher, o som é aberto. E aqui eu vou dizer colher, é apanhar, tirar. Aqui eu vou dizer começo, fecho. E aqui eu começo, eu vou iniciar, é do verbo começar. Então, essas palavras aqui, elas são idênticas em que a escrita delas, minha gente, é a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente. A pronúncia é diferente. Nós chamamos de palavras de igual na escrita de homógrafas e palavras que são diferentes na pronúncia de heterofônicas. Mas isso para vocês não interessa. O interessante é vocês saberem usar essas palavras e saber que elas têm sentido diferente. Existem também as palavras chamadas homófonas homógrafas, ou seja, elas são idênticas tanto na pronúncia como na escrita. A gente chama de homônimas perfeitas. Ou seja, tudo nelas é igual. Manga e manga aqui é tudo igual. Tudo igual. A escrita é igual, a pronúncia é igual, mas o sentido é diferente. A manga pode ser a fruta e a manga pode ser a manga da roupa. O papa e papa. Pode ser papa, o pontífice, Papa Francisco, a papa comida, consistência pastosa que antigamente os pais davam para as crianças, as mães davam, né? Cabo e cabo. Olha, cabo pode ser a parte de um objeto, cabo da vassoura, mas o cabo pode ser uma expressão dada para uma graduação lá no contexto militar. Então, cabo, graduação militar, imediatamente acima de soldado. Então, nós observamos, minha gente, que é um estudo também interessante. Em outro momento, que vocês tiverem mais tempo, vão revisando essas questõezinhas que estão dentro do aspecto dos desvios gramaticais lá na competência 1 da redação. Beleza? Pois nós ficamos por aqui nesta aula. Qualquer dúvida, sempre dizer que eu estou à disposição, a professora Rosilene. Beleza? Pois desejo que vocês continuem bem, fiquem sob a proteção de Deus, que é Ele quem nos sustenta, e que nós possamos continuar aqui firmes e fortes nesta luta, tá bom? Pois aí, até a nossa próxima aula. Um grande abraço da professora Rosilene. Fiquem com Deus.